Fala, galera, boa noite. Bora começar mais um CMX Connect São Paulo. Programa massa aqui para falar de gestão de comunidade. Legal. Eu sou Danilo Picucci, um dos líderes aqui, um dos hosts do CMX Connect. E estou aqui para apresentar hoje, a noite de hoje, nosso evento de setembro. Legal. Bom, para quem não conhece CMX existe para ajudar profissionais de comunidade a crescerem, a evoluírem, a aprenderem. E o CMX Connect tem aí algumas guiazinhas aí para poder ajudar quem está acompanhando a gente. Então a gente sempre sugere aí que vocês fechem qualquer aplicação que possa trazer distração. O chat aqui da nossa ligação está funcionando, vocês podem usar à vontade. Tem ali um botão para perguntas e tem outro só para comentários mesmo, para conversa. Fiquem à vontade para usar como preferir. E claro, peguem aí um lanchinho, peguem uma bebida, se prepara já aí para ficar com a gente a próxima 1 hora e 20 minutos aí, até as 8 horas com a gente. E com a Mona Lisa, que está com a gente aqui também. Legal, o CMX está presente no mundo inteiro, já somos mais de 60 capítulos, estamos em todos os continentes. O CMX Connect São Paulo foi o primeiro capítulo aqui da América do Sul, agora a gente já tem mais alguns aí começando a proliferar, mas estamos no mundo inteiro, a gente se comunica com todo mundo, muitos gerentes de comunidade, de empresas, de organizações, de ONGs, então tem bastante gente conectada, se falando aí sobre boas práticas e aprendizados relacionados a comunidades, e isso é bem legal, então tem muita coisa útil. A gente até aparece ali nessa fotinha no mapinha, não fomos nós que colocamos essa fotinha, foi o próprio time do CMX para mostrar a América do Sul ali, e aquele foi o primeiro evento do CMX em São Paulo, que aconteceu no começo do ano passado, antes da pandemia. Legal. Quais os objetivos aqui do CMX Connect? Nosso objetivo é conectar você com uma pessoa incrível, então você tem a chance de conhecer alguém. A gente perdeu um pouquinho da networking aí com o online, mas em breve voltaremos para o presencial e vai ter de novo essa possibilidade de conhecer pessoas legais que estão trabalhando em comunidade ou querendo aprender mais sobre comunidades. Obviamente, aprender, como eu falei, então você sair daqui com alguma coisa útil. Amanhã, aí, palestrantes, para poder participando, você que está assistindo a gente, seja agora ou seja depois na edição gravada, possa aprender alguma coisa. E evangelizar a indústria de pouco tempo atrás, falar sobre gestores de comunidade aqui no Brasil, gerentes, coordenadores, um cara comum, começando a proliferar, e parte dessa missão é a missão do CMX, ajudar com que mais organizações entendam o poder de uma comunidade e como que o trabalho de gestão de comunidade pode afetar positivamente uma organização. Boa. O CMX é uma propriedade da Bev, e a Bev é a plataforma que nós estamos usando aqui para fazer o streaming, e ela é uma plataforma bem mais complexa que isso, ela tem toda a construção de comunidade dentro dela. Então, como aí o próprio slogan diz, não é só para você poder sediar um evento, é para você poder construir uma comunidade. Então, vale a pena conhecer esse trabalho em comunidades aí, bev.com. Boa. E aqui os nossos hosts. Então, aqui toda a galera de São Paulo. Então, além de mim mesmo, que sou diretor de comunidades na B Startups, temos Thaís, gerente de comunidade do Gestão 4.0, Samantha, gerente de comunidades da XP Inc., e Pedro Luiz, que é relação com startups. Boa. Se eu não me engano, estamos com alguns deles aqui já que estão conosco. Então, Thaís e Samantha estão aqui também. Se quiserem aparecer em algum momento, fiquem à vontade. Samantha e Thaís também não precisam, como vocês sabem. Boa. E hoje nós temos aqui, sem mais delongas, inclusive, nossa palestrante do dia e nosso tema do dia, Mona Lisa Medeiros, Community Manager aí da Bossa Nova Investimentos, a pessoa que está relacionada a uma comunidade de startups, comunidades empreendedoras aí há um bom tempo já, direto de Natal, e é tudo que eu falarei sobre ela, deixarei ela mesma se apresentar. Mona Lisa aqui. Só te achar, Mona. Um segundinho, aqui. Boa, estou te trazendo para a tela aí, acho que tem que só aceitar. Boa, chegou a Mona aqui. Oi. Olá, Mona, bem-vinda. Muito obrigado por ter topado participar aqui do CMX com a gente, compartilhar um pouquinho do trabalho da Bossa e o seu trabalho dentro da Bossa, obviamente. Fica à vontade, o palco é seu. E se tiver apresentação, é só clicar aí no botãozinho ali embaixo de compartilhar para poder jogar aí na tela e conversar com a gente. Valeu, Danilo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui hoje apresentando.
lá atrás, quando vocês começaram o movimento do CMX, acho que foi 2019, né, que vocês trouxeram, 2018, 2019. Eu lembro que o primeiro evento que vocês divulgaram, estava lá em Natal ainda, não estava trabalhando na área de comunidades, e eu estava, cara, eu preciso estar em São Paulo para aprender com essas pessoas, porque eu acho que é isso que eu quero para minha carreira. Então, para mim, estar hoje na posição de speaker é muito gratificante. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina, é uma honra nossa de contar com você e a sua história e o seu trabalho aí com a gente. Valeu. Então, eu trouxe a apresentação, porque é muita coisa para não ficar confuso na cabeça de vocês. Eu sempre acho que desenhando é melhor do que só falando. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida durante o caminho, pode ir falando, tá, galera? Vou compartilhar minha tela quando vocês estiverem vendo, só avisar. Já estão vendo? Boa, já está na tela sim. Boa. Vou colocar a mão na apresentação e bora lá. Comunidades na Bossa Nova. Antes de começar falando sobre comunidades, eu vou me apresentar para vocês. O Danilo já começou falando, né, que eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou Community Manager da Bossa Nova tem mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. Eu tenho mais 7 anos de experiência com comunidades. Minha primeira experiência foi como voluntária. Trabalhei aí desde 2014 com alguns grupos de empreendedorismo, sempre focando nessa pegada de tecnologia e inovação, principalmente para jovens e mulheres. Minha primeira experiência como diretora de marketing na comunidade foi para jovens empreendedores no NexRN, no núcleo de ex-achievers, para quem já participou dos programas da Junior Achievement, que é uma instituição internacional. E foi meu primeiro contato, assim, como voluntária de uma comunidade. Na época eu não vi isso como carreira, não sabia que ia fazer isso, estava apenas tendo a experiência profissional, que na época eu estava no ensino médio, não tinha muita experiência de mercado, então foi alguns programas que eu comecei a me engajar. Participei de outras comunidades que incentivavam mulheres na tecnologia, como Pai Ladies, né? Quando eu fui para a faculdade, comecei a fazer TI. Participei de várias comunidades também voltadas a desenvolver empreendedorismo, como a Liga de Empreendedorismo. Todas elas eu fui assumindo posição de liderança, porque eu vi muito como uma oportunidade de desenvolver profissionalmente algumas habilidades que eu não tinha na época, e eu sempre me vi como uma pessoa empreendedora. Meu primeiro projeto empreendedor foi aos 8 anos de idade, também para ajudar uma comunidade que eu estava inserida, mas não era comunidade de empreendedorismo, era a igreja que eu frequentava, e ela precisava de uma reforma. Então, ela era bem humilde, a gente estava lá querendo fazer uma festa para ajudar a arrecadar um dinheiro. Fiz uma barraquinha de doce, comecei a vender lá, e todo o dinheiro arrecadado eu doei para a instituição. Então, tudo isso foi acontecendo muito de maneira orgânica na minha vida, não tinha nenhuma intenção de trabalhar com isso até o momento, até que em 2018 comecei a me engajar com o ecossistema de startups por meio do Jeremun Valley, estava no ecossistema já desde 2015. Eu tive startup, trabalhei em startup, trabalhei junto com alguns eventos no Sebrae, trabalhei em incubadoras de empresas também, mas aí em 2018 um bichinho me picou ali, porque a comunidade que eu estava inserida no ecossistema, no Jeremun Valley, estava bem delicada. Eu precisava ter ali a iniciativa de reestruturar junto com outros líderes para que a gente conseguisse colocar o Rio Grande do Norte no mapa. Então, foi uma das motivações que eu comecei a me aproximar mais desse meio todo. E foi aí também que surgiu a conexão com a Bossa Nova. Então, como é que eu vim parar aqui? Foi justamente por esse meu trabalho de voluntária, que já vinha se acumulando aí de anos, que algo sempre estava ali me motivando. Caramba, se envolve com isso, vai atrás, isso vai ser legal para você, você se identifica com isso. E aí foi quando, 2019 para 2020, eu tomei a decisão de carreira, de mudar, que até então eu estava trabalhando como gerente de marketing numa startup, do Rio Grande do Norte também, voluntariado com comunidades no Jeremun Valley. Mas aí foi quando eu falei, caramba, faz isso tua carreira. E aí eu comecei a me conectar com outros community managers, o Marquinhos da Ambev, que também liderou uma das iniciativas que fui embaixadora lá na B Startups. Ele foi uma pessoa que me incentivou muito a entrar na carreira de community manager. Ele já palestrou aqui no CMX também. Conversei com vários outros community managers, conversei com a Isa, com o Picuchas, que eu conversei com ele também, com o Vinícius, da Inovativa. Então, assim, foi justamente esse contato, essa experiência que eu fui conversando com várias pessoas que me ajudaram hoje a estar desenvolvendo todos esses projetos que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, acho que só tenho a agradecer a toda essa comunidade de community managers e do ecossistema que sempre me acolheram. Aqui são algumas empresas com que eu já trabalhei ao longo desses anos, muitas comunidades, muitas iniciativas de fomento, algumas empresas também já me patrocinaram em alguns projetos pessoais também. E antes de começar falando sobre a estratégia de comunidades em si da Bossa Nova, primeiro eu vou explicar o que é a Bossa Nova. Talvez nem todo mundo aqui seja desse ecossistema de startups, né? A gente sabe que a estratégia de comunidades ela pode ser aplicada em qualquer negócio, em qualquer vertente, até dentro de uma empresa, para a empresa se comunicar para fora, são diversas maneiras. Então, antes de começar falando, explicar a Bossa Nova. Então, o que a gente acredita?
A gente acredita que é essencial para a vida dos empreendedores e para os investidores brasileiros, muito por essa parte do pioneirismo, ele está democratizando o acesso a capital para startups por todo o Brasil e facilitando também para que mais investidores se capacitem e comecem a investir nessa modalidade de startups, de empresas de alto crescimento, de inovação, que estão aí transformando o Brasil. E na pandemia a gente viu isso mais forte ainda, né? Todas elas causando um grande impacto e ajudando tantos negócios tradicionais que não estavam digitais ainda a passar pela transformação digital. Então, sem dúvidas, o papel das startups estão cada vez mais sendo mostrados como fortes e influentes no nosso país. Então, a Bolsa Nova ela faz parte desse papel de ajudar a democratizar o acesso a capital para que mais empresas com todo esse potencial consigam se desenvolver. E a gente acredita muito na tese de diversificação, de investir em 5 regiões do país, o que deixa tudo isso mais desafiador, de como é que você gerencia uma comunidade, como é que você se relaciona, né, com todas as regiões do país, com todos os estados, cada um com suas peculiaridades. Então, o que a gente acredita também? De melhorar a vida das pessoas e do mercado através do investimento contínuo em startups em early stage, no estágio bem inicial, quando elas mais precisam de ajuda. Da nossa tese de investimentos, a gente tem alguns pré-requisitos, então não são qualquer tipo de empresa que pode entrar dentro do nosso portfólio. E tudo isso é importante porque isso vai afetar diretamente em que tipo de perfil de pessoas e empresas vão fazer parte da nossa comunidade. Então, lá são empresas que vendem para outras empresas, negócios B2B, que estejam faturando há pelo menos um ano, que tenham atuação de um ano, que sejam escaláveis e que tenham um segmento ali que ela esteja atuando mais fortemente. Ela pode atender vários segmentos, mas tem que ter ali uma vertical que seja mais forte, predominante nesse início, para ter um foco inicial. A gente tem algumas preferências também, que vai analisar dentro das startups, que é a recorrência do uso, a causa, o time, se elas são essenciais ou se elas são mais supérfluas na vida dos clientes. Então, tudo isso ajuda a gente a direcionar melhor os nossos investimentos e, consequentemente, ter uma carteira mais forte e uma comunidade mais forte e influente também. Um pouco sobre o nosso histórico. A gente já foi eleito aí o primeiro colocado como fundo de investimento mais ativo da América Latina. Então, hoje a gente está aí como o primeiro vice-Latam. A gente já tem mais de 37 exits, que é quando nossas empresas fazem a saída, a venda. Isso é o que a gente considera como sucesso. E essa também é uma das possibilidades de saída da empresa e da nossa comunidade. A Bolsa já realizou mais de 870 investimentos em mais de 700 empresas únicas, organizou mais de 15 comitês privados de investimentos e já tem mais de 12 anos de experiência no mercado de investimento anjo, ou seja, referência no segmento de atuação. E dentro desse mercado inteiro, desse ecossistema, existem vários atores que se relacionam com a Bolsa. E a gente precisa manter um diálogo ativo com todos eles. Então, tem alguns parceiros, que alguns deles são na parte de benefícios, tem incubadoras, tem a mídia, tem comunidades startups, hubs de inovação, a gente tem um programa de parcerias muito forte com hubs, com corporações, aceleradoras, entre outros. Sendo que dentro de todas as possibilidades que engloba o ecossistema, a gente foca em 2 principais comunidades, as do co-investidores que já investem com a Bolsa Nova e a das startups. Então, esses grupos aí têm centenas de pessoas envolvidas e a gente precisa fazer com que essas 2 comunidades se relacionem com todo esse ecossistema. Então, a gente tem atividades focadas e tem atividades distribuídas e diversificadas. Então, aqui eu vou trazer para vocês 2 modelos de comunidade, mas eu vou dar foco mais pela rede Bolsa, que é aquela que eu represento hoje. Então, mas na Bolsa hoje a gente tem 2 comunidades com nome comunidade, estruturada como comunidade, mas tem atuações diferentes. E a gente tem outras atividades de comunidade sendo desenvolvidas, não necessariamente dentro do time de comunidades, mas que a gente também acaba se relacionando. Exemplo, na rede Bolsa, a gente tem um foco por empreendedores. Então, é a carteira de startups investidas Bolsa Nova. Depois eu vou destrinchar melhor como é que ela funciona. E agora a gente criou uma nova comunidade chamada Clube do Equity, com foco em co-investidores, e tem uma entrega, uma proposta de valor bem diferente da rede Bolsa, mas todas elas representam a marca Bolsa Nova. E essas 2 comunidades, elas se relacionam com o mercado e tem uma comunidade que está ali em torno dela. Mas a gente não tem essa estratégia ainda muito clara, definida, dessa comunidade ao redor. Então, a gente vai focar hoje mais nessas que já estão estruturadas. O Clube do Equity, ela é nova, então a gente começou a ter uns 3 meses, 2 meses mais ou menos, e o foco dela é a integração entre co-investidores.
networking, capacitação para que todos os profissionais que estão ali, muitas vezes são executivos com muitos anos de mercado, mas que está sendo a primeira experiência de Smart Money, consigam aprender mais sobre a atuação e o papel que eles estão exercendo. Então, além do money que eles colocam junto com a bolsa nas empresas, eles precisam também estar capacitados para fazer o Smart, que é daquela mentoria, aquela consultoria, saber o que esperar, o que cobrar das startups, que pontos avaliar. Então, essa comunidade é focada muito na formação dessas pessoas para que elas se desenvolvam enquanto pessoas investidoras. A gente também está focando em imersão e conexão com o ecossistema de startups para esse grupo. Então, como eu falei, muitas vezes eles não são desse meio, eles não têm conhecimento. Então, a gente precisa ir lá e conectar essas pessoas para que elas entendam melhor como tudo isso funciona. E para ter também um contato mais próximo com a Bossa Nova e todo o portfólio de empresas investidas. Essa comunidade não é gerenciada pelo meu time. Hoje, as pessoas que tocam ela não têm o título de Community Manager, mas, como eu falei, elas exercem funções de comunidade. Então, hoje, a gente dá o nome para as pessoas de relacionamento com investidores, de atendimento, dá outros nomes para eles, até o time de marketing acaba se envolvendo aqui também. Mas o sentido da comunicação, de ajudar a estruturar tudo isso, porque são centenas, milhares de investidores. A Bossa Nova recentemente também lançou um produto público para o mercado para atrair mais investidores, então que era ali poucas centenas, agora já está na casa dos milhares de investidores. Então a gente tem ações segmentadas para cada nível ali de investidores que a Bossa Nova comporta hoje na sua carteira. Já o time que eu vou falar hoje para vocês, a estratégia que eu vou apresentar com mais detalhes para vocês hoje é o time de comunidades e portfólio, como a gente gerencia a comunidade da Rede Bossa especificamente. Hoje o time da comunidade está eu e a Ana também está aqui assistindo, a Ana é meu braço direito, não sei o que eu faria sem ela, uma pessoa super envolvida com comunidades, ela não trabalhava na área também, mas desde que ela entrou na Bossa, ela está com muita fome de aprender e está se mostrando aí um prodígio, um menino prodígio que a gente chama dentro dessa área, então talvez vocês escutem muito falar ainda sobre a Ana, que ela está crescendo muito aqui dentro do time de comunidades. E a gente tem com uma nova pessoa sendo contratada para o time, o contrato dela está sendo fechado para ajudar a gente. A gente sabe que são muitas atividades na área de comunidade, algumas pessoas que não são do meio acham que é só o community manager que faz tudo, né? Mas não é, a gente precisa de muito braço, muita força, então tem essa nova pessoa vindo. E dentro das nossas ações, a gente também conversa com outros departamentos da Bossa. Então tem algumas atividades também que aquele time que gerencia a comunidade dos investidores também vai me ajudar aqui nas ações. Tem algumas ações que o time de marketing também vai precisar ajudar a gente. Tem agora uma área de eventos dentro da Bossa que também já está ajudando a gente a executar algumas ações. Então, não necessariamente as pessoas que são envolvidas com a Rede Bossa fazem parte da nossa estrutura. A gente conta hoje com o apoio de toda a Bossa Nova como empresa para poder executar nossas ações. Então, por isso que o time ele consegue ainda ser enxuto para entregar a quantidade de coisas que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, na comunidade como estratégia, a gente pensa no ponto de vista como portfólio. A Bossa Nova, quando começou a fazer comunidades, a criar esses grupos lá atrás, né, 2015, 2016, era muito na intenção de como é que a gente conseguia potencializar aqueles contatos que antes eram individualizados das startups, num grupo onde todos eles possam se ajudar, onde a gente consiga aumentar a quantidade de engajamento com eles e aproveitar, às vezes, uma dica que você dá para um, dá para o outro também, para poder aproveitar mais ainda o Smart Money. Então, ali surgiu a comunidade, estratégia de comunidade, até a princípio mais informal, ao longo dos anos foi evoluindo, vários gestores passaram pela Bossa Nova, foram aperfeiçoando, construindo a base da comunidade, né, para que hoje a gente pudesse dar seguimento com alguns tipos de iniciativas. Então, esse trabalho foi construído ao longo dos anos. Hoje, nosso portfólio conta com mais de 870 empresas, em valor de portfólio em mais de 9 bilhões. Aqui tem algumas empresas que fazem parte do nosso portfólio, porque é interessante saber tudo isso. Por mais que a gente tenha na Bolsa todas essas empresas, com todo esse valor, com todo esse impacto, a gente hoje foca num grupo muito específico que conta com mais 175 empresas. Elas a gente considera os nossos investimentos diretos ativos brasileiros, porque a Bolsa é um fundo internacional hoje em dia. A gente tem mais da metade dos nossos investimentos estão no exterior, América Latina, Estados Unidos. Então, assim, a gente é muito ativo em outros países também, por meio de outros veículos de investimento. E a gente está focando nossa comunidade apenas nas empresas brasileiras que são investidas diretamente. Então, são alguns veículos de investimento que são mais específicos, que são aquelas que precisam do nosso Smart Money, porque a gente também investe em startups que estão em outros momentos de negócio, mas que já tem outros parceiros
ajudando a gerenciar aquela carteira. Então, hoje a gente foca nessa carteira específica aqui para ajudar a desenvolver ao máximo esses participantes. E a gente não é uma comunidade só de CEO, a gente é uma comunidade de co-founders. Então, é co-founder de tecnologia, de marketing, finanças, operações e, claro, o CEO também. Então, são mais de 500 pessoas fazendo parte dessa comunidade e a gente precisa atender a esses mais variados perfis. Alguns desafios que a gente encontra trabalhando no dia a dia com comunidades nesse portfólio. Como a gente consegue maximizar a troca entre founders e co-investidores? Como a gente consegue manter os founders engajados, sabendo que eles têm aquela rotina toda louca, cada um está num momento diferente de negócio? Como a gente consegue ajudar os negócios a darem o próximo passo, a se desenvolverem? Como a gente consegue entregar valor a nível nacional, mesmo tendo poucos recursos, porque senão a gente ia gastar todo o dinheiro de investimento só com boas ações para ajudar a desenvolver os negócios, mas tem que ter também dinheiro para investimento, são muitos recursos. Então, como é que a gente consegue fazer mais com menos? Como é que a gente consegue manter o diálogo sempre em alto nível? Como a gente consegue conectar a comunidade da Bossa Nova com o mercado, seja por meio de interações, seja por meio de troca de conhecimento, seja por meio de promoções, o que quer que seja. Então, essas perguntas acabam direcionando muito das nossas ações aqui dentro da comunidade, porque o objetivo da nossa comunidade é entregar o Smart Money para o portfólio Bossa Nova. Então, a gente precisa fazer com que esse ambiente seja seguro para troca, que os participantes consigam se ter acolhidos, que eles tenham um senso de pertencimento para poder só aí conseguir trocar nesse ambiente uns com os outros, porque, afinal, nesse meio de negócio, a gente sabe que muitos se veem como concorrentes e acabam tendo aquele receio de compartilhar algumas estratégias, alguns medos, algumas dores. E para haver essa troca, precisa ser um ambiente seguro, onde eles saibam que está todo mundo no mesmo barco e que aquele ambiente é possível, sim, você tirar algum valor daquela troca, que não vai ser mais um grupo de WhatsApp, um grupo de Slack, onde o pessoal vai comentar só besteira e você não vai aprender nada com aquilo. Então, essas são algumas perguntas que a gente sempre nos faz para poder direcionar melhor as nossas atividades. E quando a gente pensa na jornada do founder dentro da rede, fica um pouco mais difícil de pensar com clareza como é que a gente consegue desenvolver todas essas ações que atendam às necessidades dos nossos membros. Então, a gente sabe que elas vão entrar por diversos canais. Então, assim, vai ter vários veículos de investimento diferentes. Cada um veio por um processo diferente, onde a experiência de um pode ser completamente diferente de outro. Exemplo, a Bossa tem programas de investimento da TV, onde o Thiago Nigro, onde o João Kepler vão lá e aprovam num reality show aquelas empresas. Então, elas passaram por uma experiência toda de show business. Então, elas vão chegar na Bossa com a experiência. E tem aquelas que vão vir, sei lá, do programa de corporação. Então, é um relacionamento de um programa que durou ali 3 meses, onde todo mundo estava sendo acompanhado por vários gestores e entraram na Bossa. A gente vai ter outro programa, que são os grupos de comitês de investimento, onde foi todo um processo mais tradicional de análise para que ela entrasse no nosso portfólio. Então, cada um deles vai vir de um lugar diferente. E esses momentos de negócio, eles vão variar desde o anjo até o seed, porque a gente já recortou aí o momento onde a gente vai atuar com a comunidade. A Bossa também tem alguns investimentos no Series A, que está acompanhando também, mas a gente foca em ajudar empresas de anjo a seed. Então, está bem limitado aqui. Mas, mesmo assim, limitando, ainda tem um mundo de oportunidades e desafios que a gente encontra. E aí, quando a gente vai analisar o tempo dessas pessoas que elas vão ficar na comunidade, até para pensar uma jornada, cara, como é que eu estruturo programas que possam engajar essa pessoa ao longo do tempo? Fica um pouco difícil. E eu vou explicar por quê. A startup, o tempo de vida útil dela, mais ou menos, ela gira em torno de 10 anos. 10 anos. Até o founder ter uma saída, até acontecer um êxito, virar um unicórnio, onde ela vai querer abrir a IPO, então, assim, vai converter as ações e a Bossa consegue ter a saída. Mas, assim, não é o que acontece geralmente. A Bossa, ela investe no momento ali pré-seed e acaba tendo oportunidade de saída antes. Então, a gente já teve o caso de investir numa empresa que estava no estágio ali já de pré-seed a seed, e aí, na rodada seguinte, já foi uma proposta de aquisição para uma corporação. O fundo ia querer investir, mas ele falou, quero comprar tudo agora. E aí, a empresa ficou nem um ano direito com a Bossa e já saiu da nossa rede. Então, uma vez que a empresa ela é adquirida por uma grande empresa, ou então os founders vendem participação para outro grupo, enfim, muda a constituição dela lá para outro formato, ela vende aquela participação, a gente acaba sendo vendido junto. Então, a gente está nessa comunidade tratando apenas das empresas que estão vivas, ativas no mercado, e que elas ainda não foram vendidas, ou que a Bossa Nova não vendeu sua participação.
Então, esse tempo pode durar de 6 meses até 10 anos. Você nunca sabe quanto tempo cada uma dessas empresas vai passar junto com você. E aí, quando a gente para analisar a jornada de uso dessas startups da Bossa Nova, em que momentos elas pedem ajuda, em que ações elas participam, essa jornada vai ser totalmente diferente, porque vão ter founders que eles já estão no estágio de maturidade bem mais avançados, que eles vão precisar menos do nosso smart money. Então, a gente vai deixar esse cara voar sozinho. Então, ele vai participar de coisas específicas que interessam ele e a gente vai deixando ele ir. O que ele precisar de ajuda, ele aciona a gente, que a gente vai ajudar. Mas tem aquelas startups que estão muito estágio inicial, muitas vezes é o primeiro empreendimento delas, e elas vão querer usar tudo. E durante esse tempo todo, elas vão e voltam com o produto, com a solução, e elas vão querer sempre estar se modificando, talvez não dá certo, vai e volta. Então, elas podem passar por várias ações mais de uma vez. Então, toda essa jornada não tem uma linearidade, elas podem dar voltas, como ela pode ser bem pontual também, e esse tempo que ela fica com a gente também vai ser bem variante. Então, qual que é o conceito? A entrada entra pelos veículos de investimento da Bossa Nova, aqui elas estão na nossa comunidade, e ela sai ou quando a empresa morre, então os founders eles são convidados ali a não participar mais do grupo, então a gente tem todo um processo de outboarding, não sei se chama assim, enfim, outboarding, para que eles saiam do grupo, e aquelas empresas que já fizeram êxito também. Só que a gente ficou pensando, cara, a gente está deixando as melhores empresas que têm mais experiência saírem da nossa comunidade, como assim? Que é o caso dos ex. Quem já vendeu empresa para uma grande corporação tem muito a ensinar para os nossos founders. Então, foi quando a gente implementou agora um novo comitê de investimentos, onde a gente convida esses founders que venderam suas empresas para voltarem na posição de investidores. Então, eles estão voltando, que estavam saindo na posição de consumidor da comunidade para virar provedor. Então, eles vão ajudar outros negócios, tanto na parte financeira quanto na parte de smart. Então, a gente conseguiu dar a volta aí nesse ciclo e agora eles vão fazer parte lá do Clube do Equity, que é a outra comunidade. Então, vai começar uma outra jornada na vida daquele empreendedor que agora vai ser investidor também. E aí, quando a gente pensa, né, todos aqueles desafios, nesse tempo inteiro que a startup vai ficar com a Bossa Nova, a gente definiu 6 pilares que a gente tem que entregar, que a gente precisa nos cobrar enquanto time de gestor, né, para poder garantir que elas tenham a melhor experiência e que a Bossa Nova consiga todas as informações que precisa para garantir esse desenvolvimento dos negócios. Então, o primeiro deles é o ecossistema, que é a base, o que a gente mais investe, que é justamente desse ambiente seguro para troca entre empreendedores, que eles consigam usufruir nossa rede de investidores também para troca de experiências, troca de desafios, chorar suas mágoas, suas dores ali, e um poder tranquilizar o outro, porque a gente sabe que essa cadeira de co-founder, de CEO, principalmente, ela é muito solitária, são muitas decisões difíceis, e a gente precisa estar sempre mostrando para eles que eles não estão sozinhos. Então, o ecossistema é um pilar muito forte da Bossa Nova. O outro pilar, benefício. A gente precisa atrair esses participantes para a nossa rede. Então, precisa ter perks. Só que os benefícios eles vão economizar. Então, quando mexe na bolsa, a bolsa já bota mais um investimento ali, que é o de benefício. Coloca o cheque do investimento, mas também tem aqueles benefícios onde eles podem economizar. O terceiro pilar é o de educação, que vai muito pela formação empreendedora. Então, como eu falei, muitas vezes é o primeiro empreendimento da galera. Então, eles precisam de incentivos, precisam aprender mais para poder estruturar melhor seus negócios. O quarto pilar é a mentoria. Então, é usar a expertise dos nossos co-investidores para poder entregar esse smart money para eles. O quinto pilar é o de acompanhamento. Como a gente é comunidade e portfólio, e a gente viu que a comunidade é um meio de entregar o portfólio, a estratégia de portfólio, né, de gerenciamento, mas que o portfólio por si só nos passa muitos insights para poder gerenciar melhor a comunidade, porque muitas dessas dicas de que evento, o que fazer com essa galera toda, com essas necessidades, onde eles estão penando mais, quais são os pontos desafios, a gente tem essas informações por meio do acompanhamento do portfólio. Então, por isso que é um pilar tão importante dentro da nossa área. E, por último, o acesso ao mercado. Como é que eu consigo conectar esses empreendedores, essas empresas, com outras empresas que possam ser potenciais clientes deles? E, enfim, outros parceiros que sejam de interesse comercial. Aqui são alguns rituais, estão listados para ficar um pouco mais fácil de visualizar, mas tem bem mais do que isso. Ficou difícil colocar tudo aqui nesse slide, peguei os principais. Então, toda nova empresa que é aceita no nosso portfólio, passa por todo o trâmite jurídico, aprovação de investidores, ela vai passar pelo financeiro, receber o dinheiro, e aí ela cai para a gente. Então, toda nova startup recebe um e-mail de welcome,
e a gente faz uma reunião, uma chamada com todos eles para fazer o onboarding. Então, todo mês cai ali 10 startups para a gente fazer essas boas-vindas para que a gente possa explicar justamente o que é que eles vão ter acesso na nossa comunidade. Falar, olha, tem ecossistema, tem eventos, tem benefícios. Então, assim, muitos do que vocês vão ver nas próximas slides, eles vão ver na primeira apresentação que a gente vai fazer para esse grupo. Então, a gente tem esse processo sempre de colocar o onboard antes deles entrarem nos grupos de Slack e WhatsApp, por exemplo, que é o próximo tópico, justamente porque eles já vão entrar sabendo quais são as diretrizes da comunidade, as boas práticas, o que esperar. Então, muitas vezes, eles já entram no gás, além do engajamento, buscando pontos específicos, porque eles já sabem que tem, já sabem que a galera está fazendo isso. Então, eles já entram enturmados um pouco com os nossos rituais. Newsletter. A gente tem 2 newsletters, uma que é mais semanal com as notícias, com as oportunidades, outras que é mais de benefícios e eventos. A gente tem 2 eventos que são carro-chefes aqui na Bossa, que é o Bossa Exchange, que é mensal, e o Bossa Corp, que é trimestral. Temos rituais de mentoria, que são coletivas ou individuais. Então, o coletivo já vira ali meio que um evento, o individual é um acompanhamento mais personalizado. Tem reuniões de follow-up regularmente do time da Bossa Nova com os membros da comunidade, que também são portfólio. Reuniões com os co-investidores e startups, para que eles possam fazer reuniões de smart, para fazer trocas e prestação de contas também. Eles podem participar de programas, como na Bossa também tem muitas celebridades, né, que a gente fala que a Bossa Nova só tem blogueira, então são muitos programas, então o próprio programa do João, do Ângelo, a gente tem também o do Tiago Nigro, que tem podcast, que tem programa no TV também. Então, assim, nossos membros têm a possibilidade de participar desses programas. Tem meetups entre founders que eles mesmos promovem. Então, no grupo, um chega com a dúvida, aí o outro também, e do nada tem 15 com a mesma dúvida. Gente, bora entrar aqui nesse link rapidinho para conversar sobre isso? Entra todo mundo lá, faz os meetups. E a gente tem uma página da rede onde a gente entrega visualmente ali alguns benefícios que eles têm acesso, a rede de mentores, as gravações dos eventos e tudo mais. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês entenderem alguns desses rituais. O Bossa Corp, por exemplo, é um case bem interessante da gente, onde a gente fez a conexão das corporações com as startups durante a pandemia. Esse evento já começou durante a pandemia, então até o momento ele foi 100% virtual, o que foi um grande desafio. Porque quando a gente falava sobre rodadas de negócio, o que a gente estava acostumado a ver no mercado era presencial, cada corporação com sua mesinha, com sua sala separada, para que os empreendedores pudessem sentar lá e conversar individualmente com cada tomador de decisão. Sendo que na pandemia online virou uma sala do Zoom, virou uma bagunça, todo mundo junto. E aí, como é que a gente faz esse contato mais individualizado? Foi quando, nesse tempo, a gente conseguiu descobrir essa plataforma GatherTown, que ela foi um case, assim, muito legal, porque a gente conseguiu trazer um pouco dessa pegada do presencial, de estar cada corporação na sua sala, os interessados que vão até elas, para ficar uma coisa mais privada e, ao mesmo tempo, coletiva. E aí foi muito legal que a gente trouxe um pouco mais esse toque gamificado e humanizado para as conexões. E foi um case de sucesso que todas as corporações elogiaram, as startups também. A gente está monitorando agora o fechamento desses negócios. Algumas empresas contrataram realmente serviço das startups. Então, a gente tem alguns cases que está preparando justamente para poder mostrar para o mercado como essas rodadas de negócio influenciam as startups positivamente e como essa impressão, né, ficou também nas corporações, que estavam acostumadas muito com o modelo tradicional de você fazer negócio. Então, foi uma coisa que impactou bastante os dois lados. Aqui tem algumas marcas que já passaram pelo Bossa Corp, BMG, BRF, Brinks, Ambev, Leroy Merlin, Banco Votorantim, B3. Algumas dessas empresas, inclusive, têm community managers que estão aqui no CMX também, né, que fazem parte dos nossos grupos de community managers. Então, foi bem interessante contar com essa parceria deles. O segundo evento mais famoso que a gente tem aqui é o Bossa Exchange. Ele acontecia muito forte presencialmente nos barzinhos, a galera gostava bastante, sendo que durante a pandemia a gente teve que mudar para a versão online. A gente já recebeu aqui vários empreendedores e empreendedoras de grande nome do mercado. A ideia desse evento é trazer alguém que já atingiu um marco de sucesso, que nossos founders querem atingir também, seja abrir o IPO, seja internacionalizar, seja ter um grande case de vendas B2B. Então, a gente acabou trazendo algumas grandes empresas para poder falar para eles, que são as maiores referências, como a Melios, Love Mondays, que é um dos primeiros êxitos do Brasil, né? Growth Hackers, Rap, Stone, BX Blue, Endeavor, enfim, foram vários nomes que já vieram compartilhar com os founders como que foi essa experiência de estar na bolsa, de internacionalizar, de fazer M&A, para que eles consigam saber um pouquinho aí se existisse tal o caminho das pedras, né?
que caminho é esse para que eles possam aí começar a trilhar o deles também. O terceiro evento, que é bem famoso, que a gente tem aqui, são os workshops. Esse não tem uma periodicidade regular, não comentei isso, mas o Bossa Corp acontece uma vez a cada 3 meses e o Bossa Exchange acontece todo mês. O Bossa Exchange sempre na terceira semana do mês. Então, eles já sabem o que esperar dessa recorrência que a gente faz. Os workshops não têm essa recorrência definida, é mais por demanda. Se a gente recebe os feedbacks, seja via formulário, seja nos grupos, que eles estão com alguma dúvida específica, a gente monta. Inclusive, nessa quinta vai ter um sobre governança corporativa com o pessoal da Gonil. Então, a gente já viu que nos grupos, governança corporativa estava sendo muito cobrado. Então, vamos lá fazer um workshop específico para que eles consigam aprender e aplicar na startup deles. Como eu falei, tem alguns meetups também que são espontâneos, os founders trazem os temas para a gente consegue elaborar um evento, ou eles mesmos organizam, a gente vai como participante, e uma coisa legal que a gente faz de dar esse empoderamento para esses founders poderem se sentir livres de fazer os eventos deles. Sempre que eles organizam, a gente divulga esses eventos para a base, como se fosse a Bossa Nova, mas não que a gente está organizando, a gente fala, está sendo organizado pelos founders tal. Mas você, enquanto instituição, valorizar um evento, por mais que não seja promovido por vocês, acaba dando muito esse senso de pertencimento, mas também de um certo protagonismo para aqueles founders, para aqueles membros. Então, isso ajuda com que você tenha cada vez mais evangelizadores, que você tenha os seus community managers disfarçados de membros também. A gente brinca que tem um ou outro founder que, na verdade, não é founder. É um community manager da Bossa disfarçado de founder para poder engajar a galera, porque toda semana eles querem fazer um meetup e acaba ajudando muito o nosso lado, porque tira 100% da responsabilidade da gente de estar promovendo conteúdo sobre cada um dos temas que eles têm dúvidas. E quando vem de um próprio membro, acaba tendo um apelo muito maior por ser parte da comunidade, e isso acaba gerando ali os multiplicadores e acaba ajudando também quando nossa comunidade vai escalando a ter mais pessoas evangelizando e ajudando esse senso de pertencimento, né? Deixa de ser uma coisa de só sua empresa falando que é legal, só sua empresa promovendo tudo, para realmente virar uma ação de comunidade onde todo mundo tem voz e todo mundo tem vez. Essas são as reuniões individualizadas que a gente comentou aqui que existem. A gente, a cada 6 meses, tem uma conversa com cada um dos membros, cada um das startups, na verdade, que a gente tem uma startup com mais de um membro, né? Mas pelo menos uma vez a cada 6 meses a gente vai ter essa conversa. Pode ser que tenham mais conversas ao longo desse tempo, tá? Como eu falei, a Bossa acaba sendo muito reativa em alguns pontos. Então, se os founders falam que estão com dúvidas, que estão querendo falar sobre alguma coisa específica com a Bossa, a gente vai lá falar com eles. Então, essa reunião pode acontecer mais vezes durante esse período. A gente tem uma demanda muito grande na Bossa, que é de fazer o acompanhamento dessas empresas. É onde a gente pega muitas métricas e insights sobre que tipo de ações nossa comunidade pode executar para ajudar nesse desenvolvimento. Então, um deles é o template de report. A gente percebeu ao longo do tempo, conversando com os founders, que muitos deles, por ser o primeiro investimento, a Bossa Nova ser o primeiro investidor na carteira deles, e ser o primeiro negócio que eles estão desenvolvendo, muitas vezes eles não sabiam como preparar esse relatório. Ficava pensando, eu tenho que fazer 30, 40 páginas, colocar um monte de demonstrativo, vários gráficos, não tem um tempo para fazer. Então, o que é que a gente fez para facilitar essa comunicação? A gente criou um template, esse template é público, inclusive, está disponível no site da Bossa. Qualquer instituição que também precise desse modelo pode utilizar e usar como base, compartilhar esse modelo mesmo. A gente definiu ali como sendo obrigatório, que tipo de informação a gente precisa deles, e colocou algumas coisas opcionais. Esse obrigatório é o que a gente monitora justamente para saber se nossas ações e se o negócio deles está conseguindo realmente desempenhar com aquilo que a gente tinha combinado. Então, a gente acaba tendo que, com essas informações, nosso material, nossa mina de ouro, para poder desenvolver muita coisa. E uma outra coisa que a gente também tem é uma página da rede. Esse report, esse template, fica disponível dentro de uma página de conteúdos que acaba ajudando eles em vários desafios. Então, tem template de material, tem gravações de eventos. Então, todos os eventos, seja presencial, seja online, eles vão ficar gravados e disponíveis para qualquer membro poder consumir aquele conteúdo, principalmente os novos, né? Muitos deles chegam, não sei direito o que fazer nessa comunidade, não sei o que esperar, como é que é esse evento? Clica lá nas gravações, dá uma olhada como é que é a interação com o pessoal, como é que eles se comportam, que tipo de conteúdo a gente traz aqui, porque aí quando for no próximo evento, ele já vai sabendo o que esperar, a gente chega na empolgação e acaba sendo bem legal. Nessa página também fica disponível a rede de mentores, então eles conseguem ver quem são as pessoas que eles podem acessar para poder conversar, trocar uma ideia e ajudar nos desafios deles. E dentro dessa mesma página também tem os perks, os benefícios que a gente comentou.
tem na área de tecnologia, a gente tem um segmento que é bem interessante, que é de startups da rede, ou seja, todas aquelas startups que fazem parte do portfólio de Bossa Nova fazem descontos exclusivos para os outros founders da própria rede. Isso fomenta muito um pilar que é de negócios entre startups que a gente quer fomentar aqui na Bossa, que é uma das nossas missões, e também facilita para eles terem a força comercial de vendas um pouco mais tracionada dentro do nosso portfólio. Então, todo mundo que entra, quando chega na parte do onboarding, que eu mostro essa página, eu quero que minha marca apareça aí também, eu quero ter benefício para a rede, eu quero que tenha mais startups como clientes. Então, acaba sendo um canal bem legal, além de ser um benefício para a startup, também ser um canal de venda para elas se conectar com potenciais clientes. A gente acabou desenvolvendo também uma página de trabalho conosco para ajudar essa galera, porque contratação era um dos piores desafios que eles têm até hoje, principalmente na parte de dev, na parte de marketing também, de vendas, acabou sendo um grande desafio. Na pandemia, muitas startups cresceram, dobraram, triplicaram de tamanho, então a gente acabou fazendo esse portal dentro da página da Bossa, porque a gente tem muita visualização lá. Principalmente porque tem várias pessoas que querem trabalhar ali com os nossos influencers Bossa Nova. Então, a gente acaba atraindo uma audiência bem qualificada, bem interessante aí, para esse pessoal poder prospectar para o time deles. Essa aqui é a novidade. A primeira missão vai acontecer em próximo mês agora, outubro, que é justamente no Startup Summit. A gente começou a desenvolver missões para juntar ainda mais empreendedores e startups com o objetivo de juntar as duas comunidades. Então, você pensa, mano, como é que vocês integram a comunidade Red Boss com o Clube do Equity? Tem alguns eventos específicos para isso, e a gente também desenvolveu missões para ajudar nessa interação. Então, nessas missões, geralmente a gente pega algum evento grande como sendo ponto, e a gente desenvolve algumas experiências que eles possam fazer integração e networking nesse momento. Então, no Startup Summit, a gente vai fazer num hotel lá em Jurerê. Depois tem a noite de cassino, nossos founders vão poder ter a experiência de jogar junto com os investidores. O pessoal estava até brincando, falou assim, uma aposta com equity, outra coloca dinheiro, talvez seja até mais investimento aí nessas apostas, quem sabe. Então, assim, o pessoal gosta muito de brincar e a gente pega algumas coisas que consigam ser pontos de conexão entre esses dois universos, né, que acabam sendo muito paralelos várias vezes. E o outro evento, a gente está fazendo a segunda missão em novembro para Maceió, também com startup, também com investidor, no Tracto Market Show. Esse Tracto Market Show é um evento promovido por uma startup investida da Bossa Nova. Então vai ser assim, muitas interações, muitos eventos, uma semana lá em Maceió, com todo o portfólio Bossa Nova, com investidores, para a gente fazer o máximo de trocas e interações. E aí, além dessas missões que são momentos mais divertidos, mais contraídos, de negócio também, de aprendizado também, mas a gente tem alguns eventos onde junta essas duas comunidades, tipo o Bossa Day, uma iniciativa que a gente começou a desenvolver, que é justamente para conectar com o investidor, com o startup. Tem reunião de prestação de contas com os investidores, momentos Smart Money e prestação de contas também dos dados de negócio. Então, acaba sendo vários eventos, vários rituais que entram ali, Rede Bossa e Clube do Equity, para entregar o melhor resultado para os membros das duas comunidades. Algumas métricas que a gente acompanha para saber se nosso trabalho está indo bem, se está dando certo. A nossa rede Bossa, como um todo, ela é avaliada hoje no NPS de 96. Nossa nota de atendimento, aí é um segundo ponto que a gente analisa também, que além do NPS da rede, considerando todos esses eventos, todas essas ações, contato com empreendedores, com investidores, com corporações, essa é a nota 96, mas a gente também avalia a nota do nosso time Rede Bossa e do time Bossa Nova Investimentos. Então, tipo assim, todas as vezes que você precisou de ajuda da Bossa Nova, toda vez que você precisou acionar a gente, como que foi recebido, o que é que você sentiu, como foi resolvido o seu problema, até para entender também, a gente pegou aquelas métricas um pouco de customer experience, de atendimento ao cliente, para poder incorporar na nossa comunidade, que a gente achou muito importante, isso reflete muito sobre algumas coisas que a gente precisa ponderar aqui dentro. Então, a gente acabou adotando essa métrica também, e aí de 10 a gente recebeu a nota 9.8, o pessoal elogiou bastante dessa nossa proatividade. Em números de atendimento, isso aqui é um ponto bem importante. Por quê? Os founders, eles acionam a gente de maneira ativa ou passiva. A gente hoje metrifica essas duas coisas. Quando a Bossa Nova precisa entrar em contato com a startup, a gente metrifica um atendimento. Quando a startup entra em contato com a Bossa Nova, a gente metrifica outro atendimento. E quando a gente fala Bossa Nova, especificamente sobre a rede Bossa. Então, se eles acionarem nosso time jurídico, nosso time financeiro, a gente não está contabilizando nessa métrica. É pura e exclusivamente acesso a Smart Money, que é o que nossa comunidade se propõe a fazer. Então, são mais 5.000 conexões, atendimentos.
Conexões com o mercado. Isso a gente considera pontos de conexão startup e corporate. Então, todas essas métricas que eu estou mostrando aqui, tá? É até o momento do ano. O ano não foi fechado ainda, né? Tem muitos meses pela frente, mas são métricas apenas 2021. Conexões com o mercado até o momento a gente fez 600. Benefícios para startups em economia, mais de 3 milhões. Isso é bem interessante para poder vender até, por que ser Rede Bossa? Por que ter a Bossa Nova como investidor? Então, a gente acaba tendo também essa métrica bem forte aí para ajudar nosso marketing da comunidade, no marketing da Bossa. A quantidade de eventos realizados nesse ano já foram 17, e NPS de eventos, essa média 100 aqui são dos últimos 3 meses. Então, a gente define nossa nota como sendo a média de NPS dos nossos últimos 3 meses, porque a gente entende que nesse período a gente tem alguns temas que são mais relevantes para uns do que para outros, então a gente acaba fazendo sempre a média do que é interessante, nota, número de participantes que a gente tem naquele período, para fazer uma média de 3 meses. Então, acaba sendo assim que a gente calcula NPS e calcula participantes de eventos também, a média. E a gente também monitora quem são as top 10 empresas engajadas, porque muito provavelmente quem mais participa dos eventos, quem mais aciona a Bossa, são aquelas empresas mais propícias ali de participar de uma campanha de vamos falar sobre Rede Bossa. Por que Rede Bossa? Vão ser esses founders que vão ser os principais evangelizadores, e se a gente consegue reconhecer, premiar essa galera, também já é um bônus a mais para esse senso de pertencimento, de reconhecimento, de protagonismo. Ano passado, a gente já identificou e reconheceu 20 startups das mais engajadas. Esse ano, a gente está fazendo a premiação da Bossa Awards lá, que não é esse nome, é Bossa Nova All Stars, mas que a gente justamente quer reconhecer e premiar aquelas empresas, aqueles founders que durante o ano foram os nossos community managers infiltrados ou que aproveitaram tão bem a rede, que tiveram um bom desempenho no seu negócio, para que a gente consiga motivar mais membros a terem melhores resultados. E isso são algumas métricas de portfólio que, como eu falei, alguns insights sobre portfólio acabam ajudando a gente a desenvolver melhor comunidade. Então, a gente tem métricas das duas coisas. E algumas métricas interessantes de portfólio. Reportes recebidos mensalmente. Se a gente depende daquele relatório, a gente precisa querer ter uma taxa alta para ter médias boas, para poder desenvolver ações que atendam mais fielmente o portfólio. Então, a gente hoje tem uma taxa de envios mensais de 86%, e muito dessa taxa, graças à Ana também, que entrou nessa super missão de ajudar a gente a conseguir manter o ritmo dos founders. Foi todo um trabalho educacional com os membros, de como eles começavam a se habituar com aquele envio do relatório, do template que a gente desenvolveu, ou eles poderiam desenvolver o próprio template deles também. Então, foi assim, um trabalho de meses que a gente desenvolveu, e esse ano a gente conseguiu pela primeira vez assim, ter essa taxa de 86% de relatórios recebidos mensalmente. E a gente começou a analisar algumas métricas para entender qual que era o recorte do portfólio. Lembrando, referente àquelas 170 empresas que eu falei lá atrás, né? Não o portfólio inteiro Bossa Nova, que existem vários veículos e gestores diferentes para outras carteiras. Então, desse faturamento mensal, as nossas 170 empresas faturam em mais de 21 milhões de reais por mês, estão empregando mais de 2.800 pessoas. Então, é até legal saber desse número, porque se eu penso que tipo de benefícios para funcionários eu posso pensar para ajudar esses empreendedores. Então, se eu sei que minha carteira emprega tanto, eu posso negociar com alguns provedores aí de benefícios para ajudar nessa parte de perks. Valor atual do portfólio, parcial, como eu falei, referente somente àquelas 170 empresas, 1,5 bilhões. Então, isso é bem legal também saber quanto que vale a nossa carteira brasileira, no momento bem early stage, porque já mostra muito do potencial que eles vão ter desenvolvendo um negócio ao longo do tempo. E, por meio desse próprio relatório, a gente também consegue identificar quais são os top prioridades que eles precisam de ajuda. Exemplo, governança corporativa, como eu falei, quinta-feira vai ter evento, ou de contabilidade, da parte técnica. Então, por meio desses relatórios que a gente pega em portfólio, a gente pega insights para poder aplicar na nossa comunidade. Então, essas são algumas ações que a gente monitora hoje. E para os próximos passos, o que é que a gente enxerga de futuro comunidades na Bossa Nova? Como eu falei, são duas comunidades que já existem hoje, que estão mais estruturadas. A de co-investidores, que é recente, tem 3 meses de vida, e a nossa comunidade de startups, que já é um pouco mais velhinha, mas que ainda tem muito para evoluir. E aí, nos próximos passos, a gente quer também começar estratégias de relacionamento com comunidades externas. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, provavelmente a maioria não sabia que acontecia, nem do jeito que acontecia, porque a gente acaba deixando muita coisa internalizada. Mas os próximos passos, a gente quer fazer cada vez mais ações em conjunto com outros atores do ecossistema, e principalmente com comunidades a nível nacional externas. Então, vão surgir também
novos projetos de integração entre co-investidores e startups, sempre potencializando esse smart money e essa conexão dos investidores também com o ecossistema de startups. Vamos fomentar ainda mais o ecossistema como um todo, com várias iniciativas que vão ser voluntárias para educar o mercado, para poder aproximar mais a comunidade interna com a comunidade externa e externalizar as ações e startups para o mercado. Então, a gente ainda precisa evoluir muito nesse ponto do marketing da comunidade Rede Bossa para o mercado, justamente para vocês conhecerem, os founders que estão no mercado procurando um investidor, conhecerem aí como é que funciona toda a estrutura da Bossa Nova. Então, esses são alguns desafios de próximos passos que a gente está começando a implementar estratégias para poder executar tudo isso. Então, nesse momento, é o que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero muito ouvir as dúvidas que eu consiga ajudar e também aprender um pouquinho com a experiência de vocês, talvez receber algum insight sobre alguma ação, entender um pouco como é que vocês atuam na comunidade de vocês também. Acho que essa troca agora vai ser bem legal. E aí deixamos contato à disposição para se vocês quiserem saber mais ou tirar alguma dúvida. Estou ligando minha câmera aqui, peraí. Opa. Peraí, um pequeno pau na minha câmera. Peraí, deixa eu botar, então, vamos botar uma pergunta enquanto eu conserto minha câmera aqui. Mano, nós temos algumas perguntas no chat. Temos duas perguntas objetivas aqui de José Macedo, que perguntou qual a métrica usada para saber o share de exit e write-off, e o tempo médio do share de exit e write-off. Bem específico. Bem específico. A gente sempre monitora, né, o momento que a startup entrou e o momento que ela está fazendo a saída do nosso portfólio. O write-off é mais difícil de saber. Por quê? Muitos deles simplesmente somem. Então, a gente vai ter que ir atrás. Como a gente tem um portfólio muito grande e a Bossa é um fundo mais reativo, né? A gente não está ali sempre no pé de cada um dos founders, a gente acaba, às vezes, sabendo que o cara morreu depois de, 6 meses, 8 meses, que é quando eu vou lá fazer meu checkpoint. Que a gente justamente começou a implementar esse checkpoint porque tinha gente que morria ou que fazia alguma coisa muito legal e a gente não ficava sabendo. Então, assim, a taxa de êxito da Bossa hoje, acho que está 24,2% de rendimento ao ano. Não sei como é que eu te explico isso desse fato, mas porque assim, a Bossa começou a investir em 2015, mais ou menos. Temos 37 exits. E a taxa de retorno é isso que eu te explico agora, 24,2% ao ano. Não sei se responde, mas essas são as métricas que a gente tem até hoje. E o tempo médio de write-off, a gente varia bastante. Como eu falei, a gente investe em startups em momentos muito diferentes. Então, vai ter startup que vai estar entrando no momento anjo, startup que vai estar no momento seed, que aí tem mais ou menos 2 anos de intervalo entre um período e outro. Então, a gente sabe que write-off, a gente está começando a ver write-offs agora de startups que entraram em 2015, 2016. Então, pelo menos uns 3 anos que elas estão no nosso portfólio, 4 anos, é o tempo que a gente começa a ver o maior número de write-offs. Boa. Legal, tem mais uma aqui. Aí é um pedido de consultoria quase aqui, hein, Mona? O Washington perguntou aqui, ó, por onde começar na criação de uma comunidade junto à nossa base de clientes, que é um marketplace? Aí ele explicou, somos um marketplace, vale a pena desenvolver uma comunidade geral ou dividir em duas para termos estratégias mais voltadas para cada lado do negócio? Certo. Acho que varia muito com o objetivo da empresa ao desenvolver essa comunidade e o que tipo de ações e ajuda essas pessoas precisam. Então, acho que tem que ser sempre a comunhão desses dois fatores. Tanto o que a empresa precisa enquanto estratégia, que objetivos vocês querem atingir, quanto as necessidades reais que essas pessoas que vão fazer parte da comunidade estão tendo. Então, vou criar uma comunidade, vou dividir em duas. A Bossa Nova dividiu em duas, por exemplo, porque eram perfis muito diferentes. A gente tem dentro das startups vários perfis, uma diversidade imensa. A gente tem, por exemplo, dentro do universo startups, tem mais de 30 segmentos de empresas. Tem, como eu falei, não é só CEO, são co-founders. Então, tem pessoas de tecnologia, de finanças, cada uma delas está esperando um conteúdo para a sua área. Então, assim, são um universo de conteúdos, mas que elas estão interligadas por um ponto em comum. Então, essa comunidade aqui estão todas conectadas pela dificuldade de ser co-founder, de ter um negócio e estar desenvolvendo o ecossistema. Então, a gente juntou essa diversidade toda nesse bolo. No outro bolo, são pessoas com experiências de vida, seus 30, 40 anos de mercado, tradicional, muitas vezes,
onde eles nunca souberam que era startup, estão querendo aprender sobre investimento, porque eles colocaram o dinheiro ali junto, mas não tinha essa vivência quanto investidor. Então, assim, estavam esperando coisas diferentes, estão esperando aprender como serem melhores investidores e como se conectar com essas startups. Então, assim, foi um universo totalmente diferente. Se vocês estão no marketplace, onde principalmente se for B2B2C, por exemplo, que é uma pessoa física numa ponta e um negócio na outra, talvez não faça sentido você juntar toda essa galera junto, porque você vai ter vários perfis aqui de consumidores diferenciados, vários perfis de fornecedores aqui diferenciados, talvez uma rede só de fornecedores, que talvez seja quem pague sua conta, e aí quem tem mais desafios, onde você tem mais capital para investir nisso porque é mais do teu interesse, e aí talvez você conectar com esses clientes aqui num outro momento, quando eles possam desenvolver melhor nessa comunidade. Então, assim, como eu falei, a Bossa tem vários interessados, a gente não tem uma comunidade para cada interessado naquele ecossistema. A gente foca no qual que é o core do negócio, que é investidor em startup, e se relaciona com todo o resto. Então, na hora de pensar essa comunidade qual objetivo eu quero com essa comunidade, que tipo de ajuda essas pessoas precisam para saber como que você vai poder entregar valor e que tipo de pessoas faz sentido incluir nesse circuito, seja como parceiros, seja como membros também. Boa, legal. Concordo com a Mona, inclusive, nem vou complementar, porque é isso aí mesmo. O perfil importa demais, as pessoas, você desenhar as pessoas que fazem parte da sua rede aí é muito importante para poder chegar numa conclusão de fato, além do objetivo, como a Mona falou, que pode ser mais de um, inclusive, pode ser objetivos diferentes. Isso aí. Temos mais uma pergunta aqui do Pedro, baseado numa das coisas que você falou aqui, Mona. Como foi esse processo de abordagem e engajamento da rede de corporações ao formato do Gather Town? Tá, essa parte aqui eu tive muita ajuda da Luísa. A Luísa também já foi a B Startups, está agora no nosso time da Bossa. Então, a Lu, ela já tem essa experiência de relacionamento com corporações e ela super me ajudou nessa missão. Então, como é que a gente pensou? Quando a gente estava usando o Gather Town no nosso dia a dia da Bossa, começou internamente, não estava pensando em fazer evento. Só que aí a gente pensou, cara, esse espaço aqui tem uma dinâmica que lembra o Bossa Corp. Então, foi até a ideia da Lu. Talvez, por ela lembrar como que era o modelo de negócio entre corporações, ela falou, talvez isso aqui dê certo. Aí lá fui eu configurar o ambiente, fui lá, fez todas as salinhas, fez toda a dinâmica, e a Luísa foi toda a parte de convencimento junto com ela para a gente falar para as corporações, olha, vai ser num link diferente, no dia do evento vou te mandar. Ainda a gente preparou um e-mail com o passo a passo de como é que era a plataforma, como se movimentava, tinha senha de acesso, então como é que acessava. E aí, durante o evento, foi que nem um evento presencial. A gente tinha uma pessoa de cada da Bossa Nova para cada uma das corporações. Então, a Ana, que está aqui no meu time, ela estava acompanhando um convidado, a Luísa estava acompanhando outro convidado, a Tainá, outro convidado. E aí, cada uma dessas pessoas ficava responsável por dar as instruções para a corporação de como ela se movimentava na plataforma. Então, quando elas estavam, muitas vezes, era 1 ou 2 horas de evento só. E ela vinha numa rotina onde ela estava só no Teams, que a maioria dessas corporações é Teams, né? Então, assim, a gente, no meio de startups, tem várias tecnologias, mas corporação é Teams na veia. Então, assim, eles estavam na reunião chata, no Teams, aí chega ali e todo mundo link, opa, tem uma coisa diferente aqui, o que é isso? Aí já começava aquela risada. Tipo, como é que eu mexo? Como é que eu ando? Como é que a exploração, né? Você explorar a plataforma, ter experiência diferente, passar por uma vergonha ou outra, aí você vê que outra pessoa também está passando por aquilo. Então, foi por mais que no momento eles não sabiam direito como é que mexia, pelo fato de ser algo novo e ter esse elemento da surpresa, da descoberta, da interação, de quebrar a rotina, da monotonia, todo mundo acabou se divertindo pra caramba. Surgiu várias piadas lá na hora. Então, foi uma interação que o pessoal depois gostou e elogiou. Inclusive, tem lá no LinkedIn, todo mundo marcou, muitos deles postaram depois no LinkedIn. Aí a gente também, vamos fazer um videozinho promocional, divulgar, colocar as marcas dessa galera que já pensou fora da curva. E um ponto, por a gente estar lidando com gestores de inovação, que estavam buscando inovação em startups, então para ele já foi, caramba, eu posso apresentar essa solução aqui para o meu time como forma de inovação. Então a gente meio que entregou uma proposta de valor aí para ele também, de ter mais uma dica de ferramenta para apresentar internamente para o time. Então, assim, foi uma aceitação de 100% super legal, positiva, recebemos vários depoimentos, talvez não tenha sido justamente nesse momento inicial o mais rápido, a gente demorou 15, 20 minutos para começar o evento, mas rapidamente foi contornada essa situação e na segunda edição não tivemos mais esse problema. Na primeira vez a gente demorou um pouco a conectar, entender o ambiente, mas na segunda vez já rodou super tranquilo, sem nenhum defeito. Legal, Mona. Muito bom. Gather Town. Legal, vou fazer uma pergunta que geralmente eu faço quando estou em situação de entrevista, que
Desde que chegou na Bossa aí, que você pegou também um pouco de transição de time, transição da própria comunidade e tudo mais, qual foi o maior desafio que você passou aí como gerente de comunidade? Acho que sempre é um desafio, né? Essa questão da passagem de bastão, de pegar um projeto que não foi você que construiu. Então, assim, quando eu reestruturei o Jeremoabo Valley, por exemplo, eu estava com essa experiência mais fresca na minha mente. Então, assim, eu reconstruí, eu peguei algo que estava destruído e fui lá do meu jeito, junto com outras pessoas que faziam parte da criação e a gente construiu. Sendo que quando você já pega um trabalho que já foi realizado de uma maneira que todo mundo gostou bastante, você tem que dar continuidade, é sempre esse desafio de como é que eu consigo manter esse nível de qualidade e subir um pouquinho a barra. Então, essa parte de transição sempre é um desafio bem interessante. Foi todo um trabalho de poder criar um relacionamento com o pessoal que já estava acostumado com outras passagens de gestores, né? Então, assim, de como que vou confiar em você? Acabei de ter um relacionamento com outro gestor aqui, vou ter que construir um relacionamento com uma pessoa totalmente diferente. Então, esse processo inicial de construir um relacionamento com a nova pessoa foi uma barreira inicial que a gente teve que construir aos pouquinhos, o processo de confiança. Então, já ficou um pouco mais claro para mim do processo que eu tenho que fazer daqui para frente. Como eu consigo passar esse bastão da mesma maneira que a gente faz nas comunidades voluntárias, como é que eu faço uma empresa também. E até como empresa, se eu preciso ter a rotação de pessoal, às vezes não faz mais sentido essa oportunidade para mim, mas quem vai vir depois da Mona vai chegar do nada e ter que reconquistar cada um dos membros de novo. Então, assim, como eu consigo pensar num processo onde eu consigo deixar a comunidade sustentável, que qualquer pessoa consiga entender os processos, os próximos gestores sofram menos para poder fazer esse relacionamento, que seja um processo mais fluido, natural, né? Que faz parte de qualquer realidade, de qualquer empresa, qualquer instituição, e com comunidades não pode ser diferente. Então, acho que esse foi o principal. E o segundo, assim, justamente, como é que eu consigo elevar a barra, como é que eu consigo criar novos rituais, manter tudo estruturado, definir métricas, acompanhamentos, relatórios, e todos esses pontos estratégicos que a gente quer tocar daqui para frente. Boa. Vou fazer mais uma pergunta aí baseado no nosso histórico pregresso aí, que assim como você, eu também vivi e ainda na linha do desafio. Você fez uma transição, né, entre ser uma líder de comunidade voluntária para se tornar uma gerente de comunidade de uma organização. Quais foram essa transição também, essas barreiras, os desafios, o aprendizado que você viveu aí nessa passagem? Nossa, acho que são vários, né? Tem muitos pontos em comuns que ajudam nas habilidades que você precisa ter, na sua desenvoltura, mas acho que esse é o primeiro ponto de você, cara, na comunidade, se eu vejo que a ação é legal, eu vou lá e faço. Então, tipo, eu não dependo muito de distâncias de aprovação, mas quando eu estou respondendo para alguém, eu dependo de budget, dependo de aprovação, não posso ir lá fazer meu plano de patrocínio e vender para qualquer pessoa, não. Eu dependo que a instituição que eu estou representando pague por aquela estratégia, e aí até você conseguir essa aprovação, você tem que se articular, você tem que dizer o que é que você vai conseguir com isso, então, tipo assim, espero ter esse resultado, esse impacto, mas será que esse dinheiro vale mesmo? Porque quando a gente está falando de apoiar a startup, a gente quer fazer o máximo para apoiar, a gente vai mover céus e terras. Mas muitas vezes você não tem esses recursos para fazer, seja de tempo, seja de dinheiro, limitação de pessoal. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não tem como simplesmente se virar e só fazer acontecer. Certas coisas vão ser barradas. Acho que o segundo ponto também é justamente a interação entre os membros. Na comunidade voluntária, você acaba tendo rotações e períodos e interações diferenciadas. Na comunidade que é mais fechada, exclusiva, o pessoal acaba sendo mais panelinha, mais um grupinho exclusivo. Então, são comportamentos diferentes. E até como você se relaciona com esses membros, tem que ser diferente. Se está na comunidade de startups aberta, você vê uma pessoa num dia, você tem uma treta com ela, no outro dia você nunca mais vê. Mas você está gerenciando uma crise onde você não pode mandar essa galera embora, porque todas elas vão estar ali, sei lá, seus 2 anos, 10 anos com a Bossa Nova, então você tem que gerenciar a crise de um jeito que a galera não te odeie, senão você nunca mais recebe um relatório, você nunca mais consegue nada daquele founder. Então, assim, o desafio de gestão de crise, ela é muito maior, eu acredito, dentro de uma comunidade exclusiva. A minha sorte é que eu não tive nada parecido com o que aconteceu no Jeremoabo Valley. A galera da Bossa é bem mais tranquila, toda founder bem mais direcionada, alinhada, sabe o que esperar. Tem uma treta ou outra, mas que a gente vai para o privado, rapidamente resolve. Graças a Deus, assim, não teve nada muito, muito alarmante, mas esse é um ponto que eu fico refletindo. Caramba, se isso acontecer comigo, o que é que eu faço nessa situação aqui? Ainda não sei dizer exatamente, mas acho que são 2 pontos bem interessantes para refletir. O que tira seu sono hoje, gerenciando a comunidade da Bossa? Nossa, que é muito startup, é muita coisa, muito trabalho, eu sou só uma. Tem founder me mandando mensagem sábado, domingo, 11 horas da noite, eles tiram meu sono, de fato. Então, querendo dormir, chega a mensagem de 24 horas,
e você conseguir manter esse engajamento, que você demora muito para responder, realmente é uma coisa muito urgente, você precisa ajudar. Então, assim, não tem final de semana feriado, se o cara estiver morrendo lá, você não vai ajudar. Seu trabalho é ajudar, você vai lá e ajuda. Então, acho que esse é um dos pontos. O segundo ponto desse é justamente como é que a gente consegue trazer mais essa questão nacional, regional também, porque a Bossa tem um portfólio Brasil. E aí isso tira muito meu sono, cara. Quando volto aos eventos presenciais, a maioria é em São Paulo. E às vezes, tipo assim, no norte só tem uma startup ou são duas. Ainda não tem quórum suficiente para eu fazer uma ação lá. Só que às vezes eu estou perdendo de engajar a startup, que é muito legal, são muita gente boa, porque eu não tenho quórum para levar uma ação lá. Como é que eu consigo fazer uma ação que eu engaje aquela pessoa, aquele founder, para que ele se sinta acolhido, para que a região se sinta acolhida e que mais novas startups de lá venham para o nosso portfólio, né? Como entrar novos membros. Então, acho que esse ponto da nacionalidade e da gente não ter ainda tantos recursos e não conseguir atender tão bem algumas regiões é uma coisa que eu estou ainda quebrando cabeça de como é que a gente pode fazer para melhorar. Boa. Bom motivo para perder o sono. Né? Você também está com esse motivo aí nessa cabeça? Direto, né? É a missão da Bem Startups, então direto a gente fica vivendo aí esses dilemas aí de região, do tamanho do Brasil, distância, budget o tempo inteiro, né? Orçamento para poder fazer coisa, é bem constante aí. Mas sempre tem possibilidades aí, então vai. Tira meu sono, mas ano que vem a gente vai ter boas coisas acontecendo aí, tem boas surpresas para o ano que vem. Vou me segurar para não dar spoiler. Vou me segurar para não dar spoiler. Legal. Tá. Vou fazer a pergunta polêmica que todo community manager deveria ser obrigado a responder, que é: qual a melhor ferramenta para se comunicar com a comunidade? Maldade, isso aí não existe. Nossa, aqui é melhor para os founders, é totalmente diferente do que é melhor para os community managers. Mas como a gente não está aqui para fazer nada fácil para a gente, é para os nossos membros, a gente acaba tendo trabalho de corno. Então, hoje, para a nossa comunidade da Bossa, o WhatsApp é a ferramenta indissociável da vida do empreendedor. Ele recebe uma oportunidade, uma mensagem no grupo, ele simplesmente encaminha na comunidade. Aí já vamos tentar migrar para o Slack. Até falei com você na época, né, Picute, pelo amor de Deus, todo mundo fala que o do Cubo é referência, você que estrutura lá o canal do Slack, me ajuda nisso aqui. Fiz tudo lá bonitinho, fiz uns eventos, o pessoal entrou no início, deu 3 semanas o pessoal saindo, aí eu falei, caramba, não acredito, o pessoal já vai vacilar comigo, não deu nem um mês, e a gente começou a voltar para o WhatsApp, abrimos 2 grupos, tá para abrir o terceiro agora. Falei, gente, vou ficar doida aqui, mas acaba sendo uma troca muito boa. Como eu falei, graças a Deus, os falantes da Bossa não dão problema pra gente. Todo mundo sabe o limite ali, ninguém compartilha coisa muito doida, sempre é no tema, sempre é de alto nível, sempre é conteúdo interessante. Então, hoje está no WhatsApp, mas se eu pudesse estar no Discord, se eu pudesse estar ali no Slack, se eu pudesse estar nas outras plataformas, eu estaria como gerente de comunidades, mas não é isso que meus membros querem, né? Excelente. Posso te acalmar também em relação à história do Cubo aí, que apesar de a gente ter, não só eu, mas o time ali ter feito um bom trabalho de engajamento no Slack do Cubo, a pandemia destruiu boa parte desse engajamento aí, posso falar com propriedade. O Pedro que está aqui, que é do time do Cubo, pode confirmar aí a minha informação para não deixar mentir. Ainda funciona, mas diminuiu muito o engajamento, muito. O WhatsApp virou rei de novo para a maioria das coisas aí, é bem louco, assim. Acho que foi Passar sofrendo. Um dos sintomas da pandemia aí, não sei nem porquê, mas o Slack voltou a ser mais utilizado, o Slack não, desculpa, o WhatsApp voltou a ser mais utilizado em geral aí para comunicação, o que é muito doido, sei lá, pelo menos minha opinião é a mesma também, é muito doido. Tem muita coisa melhor para se comunicar, ainda mais em comunidade. Legal. Boa, vamos para a última pergunta aqui, mano, antes da gente fechar. Queria que você deixasse uma dica para quem está ou começando no processo de estruturar a comunidade ou pensando em começar a fazer uma comunidade. Uma dica: converse com todos os community managers do CMX, de todas as comunidades que você imaginar, porque realmente, cara, não tem fórmula, não tem segredo, cada estratégia vai ser diferente em cada lugar. E nesse processo de troca, onde você aprende, é onde você vê ali um insight com outra pessoa que vai mudar totalmente a tua trajetória enquanto gestor. Essa é uma posição muito solitária também. Se ser founder é solitário, imagina se ser community manager, que é uma profissão nova, onde os familiares não sabem direito o que é, meus pais não sabem até hoje o que eu faço.
Então, assim, estou morando em São Paulo, saí de casa dos meus pais, tem 1 ano e meio. Meus pais, quando algum parente pergunta o que sua filha faz em São Paulo, não, faz negócio aí de empreendedorismo. Tem gente que deve achar que eu mexo com coisa errada, né? Mas é fazendo uma profissão nova que poucas pessoas vão entender que você faz, é muito solitária realmente. Ter o seu grupo e os seus amigos para trocar as mágoas é muito legal. Então, acho que essa é a principal dica. A segunda é encontre uma empresa, um segmento que você seja apaixonado, porque é muito ruim você se dedicar tanto para ajudar pessoas ou causas que você não acredita. Então, acho que esse é um ponto assim, que todos os dias eu tenho que refletir. É isso que eu quero para mim? É isso que eu quero para mim, vamos em frente. Então, se você não estiver numa posição, é só o cargo, é só o hype, não, você não vai ser feliz fazendo isso, porque vai exigir muito e talvez você não consiga entregar o que estão esperando de você, justamente porque exige que você se doe demais. Então, acho que esses são os 2 pontos. Converse com outras pessoas e procure algo que você esteja alinhado, que faça parte da sua vida, que você queira levar para a sua vida. Legal, bom, Mona. Bons conselhos, concordo com eles também. Legal. Mona, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua palestra aí, por compartilhar a história e a comunidade inteira aí da Bossa para todo mundo que está assistindo a gente. Teve bastante coisa legal, bastante aprendizado, bastante dica. É o que você disse, não existe uma fórmula, então ouvir todas as possibilidades é o que mais ajuda a gente a conseguir bolar uma nova ou uma sequencial estratégia aí para as nossas comunidades. Então, muito bacana. Obrigado por ter topado aqui participar com a gente hoje. Valeu, Danilo. O prazer foi todo meu. E todo mundo que estiver querendo se conectar comigo, tirar dúvida, pode entrar em contato comigo em todos os canais, LinkedIn, Instagram, estou à disposição. Boa! Vamos Valeu, encerrar. galera. Boa noite, galera! Boa noite.